professor de biologia que atualmente dá aulas na USP. A Lívia, que é doutora em biologia que trabalha nos laboratórios da Unicamp. E a Vitória, que ela é bióloga e especializada em biologia. Vou passar a palavra agora para o Matheus. Ele vai estar comentando sobre a teoria da geração espontânea e biogênese. Bom dia, Amanda. Bom dia, convidados. E hoje eu vou estar falando sobre a teoria da geração espontânea e a biogênese. Eu vou começar falando sobre como tudo surgiu, né? O porquê que foi criada a biogênese e o processo de tudo isso. Vou começar falando sobre a biogênese, que ela basicamente era uma teoria que eles acreditavam que surgia um ser vivo na base de um ser não vivo. E um exemplo que eles até usavam era as carnes, que surgiam vermes, larvinhas, e eles acreditavam que isso acontecia por conta que apenas surgia, sabe? E com o tempo, quem pôde afirmar essa teoria foi o Aristóteles, que ele era um filósofo da Grécia Antiga, entre 384 a 322 a.C., e ele falava que a biogênese era um princípio ativo. O que seria um princípio ativo? Era uma coisa que dava uma força para aquilo surgir. Então, era tipo uma força que fazia as larvinhas surgirem numa carne. Ou larvinhas como tênia, por exemplo, surgir no nosso estômago. Mas e aí, depois disso, essa teoria foi questionada, não foi? Ela foi confirmada, não foi? O que aconteceu? Sim, teve vários cientistas que começaram a questionar, mas o primeiro foi o médico italiano, que foi o Francesco Rendi, e ele começou a questionar porque pra ele não fazia sentido aquela teoria acontecer. Então ele resolveu fazer uma experiência, que foi a experiência de Rendi, né? E o que ele fez? Ele pegou 8 frascos de vidro, na qual todos tinham carne de peixe, carne bovina, enfim, vários outros tipos de carne. Só que apenas 4 frascos ele tampou, e 4 ele deixou destampado. Então o que ele fez? Ele esperou o tempo foi passando, e depois de 21 dias ele viu que tinha a presença de moscas nas carnes que não estavam tampadas, e na outra não tinha mosca porque estava tampada, não tinha o acesso direto entre a mosca e a carne. Aí ele chegou na conclusão que a teoria da biogênese não existia, aí que começou a criação da teoria biogênese. Então, Matheus, você quis dizer que a teoria da biogênese é basicamente de que os seres vivos só podem vir de outros seres vivos? Sim, Lívia. Foi comprovado que um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Só que com o tempo, vários cientistas começaram a questionar para ver se a biogênese realmente existia, e teve a chegada dos micro-organismos. E com a chegada dos micro-organismos, acabou voltando a teoria da biogênese, porque eles não conseguiram comprovar que a bactéria surgia de outro ser vivo. Só que daí também tiveram cientistas que começaram a questionar, porque muita gente acreditava na teoria da biogênese e não fazia sentido a teoria da biogênese para eles. Então o que aconteceu? Outro cientista, que era o Pasteur, ele era francês, ele resolveu fazer outra experiência, que basicamente era assim: ele pegava 2 vidros com caldos de carne fervendo, e ele colocou em 2 e distribuiu certinho um pro outro. E o que ele fez? Em um ele colocou um cano em formato de S para que o ar não tivesse contato direto com o caldo. E o outro ele só deixou aberto. E com o tempo ele percebeu que o que estava aberto surgia as bactérias, enquanto o outro, que não tinha contato direto, o vento, com o caldo de carne, não tinha bactéria nenhuma. Então aí eles concluíram e tiveram certeza que a teoria da biogênese era a certa. Partindo da ideia da biogênese, que seres vivos podem surgir apenas de outros seres vivos, nós vamos conhecer a teoria de Oparin e Haldane, que vai nos contar um pouco sobre a formação dos micro-organismos. De acordo com a teoria de Oparin e Haldane, eles estudaram de forma independente e chegaram nas conclusões de que na Terra primitiva o primeiro ser vivo teria surgido a partir de uma matéria sem vida, né? Junto com substâncias orgânicas, e demorou um longo período de tempo para o primeiro ser vivo ser formado. Segundo Oparin, nas condições da Terra primitiva, havia metano,
amoníaco, hidrogênio e vapor de água. Essas substâncias são constituídas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que é justamente os elementos básicos da constituição dos seres vivos. Tá, mas como essas substâncias chegaram nos micro-organismos? Em 1953, o Stanley Miller ele foi testar essa hipótese, né? Ele construiu um aparelho que ele colocou hidrogênio, metano, vapor de água e amoníaco e submeteu essa mistura a fortes descargas elétricas e a vapor de água condensado como se fosse chuva, né? Ao final desse experimento, que durou mais ou menos aí uma semana, foi constatado nessa mistura, nesse líquido, a presença de compostos orgânicos e também de aminoácidos, que futuramente se tornariam os micro-organismos. Então, depois que os primeiros seres eucariontes e procariontes surgiram e deram início às plantas e os animais que nós conhecemos hoje em dia, vamos falar agora sobre a divisão desses seres nos reinos e domínios. Quem vai comentar vai ser a Vitória. Isso mesmo, Amanda. Conforme as formas de vida foram ficando mais complexas e se desenvolvendo, foi necessário criar uma divisão para esses seres. Em 1969, o cientista Robert Whittaker agrupou os seres vivos em 5 grupos: o Monera, o Protista, o Plantae ou Metafita, o Animalia ou o Fungi. O reino Monera é composto pelas bactérias, micro-organismos e algas de cores verdes, vermelhas e pardas. O reino Protista reúne organismos unicelulares, eucariontes e protozoários. O reino Plantae ou Metafita é o reino que engloba todos os tipos de planta, incluindo algumas algas de tonalidade verde. O reino Animalia é o reino em que nós seres humanos estamos incluídos. Ele engloba tanto os seres humanos quanto os animais terrestres e aquáticos. E por último temos o reino Fungi, que pode ser encontrado os fungos, que pode estar em cascas de árvores, no chão, nos musgos, nas pedras ou até mesmo no fermento de pão ou de bolo que nós usamos na cozinha. Existem ainda, pessoal, mais 3 domínios para facilitar o estudo, que foram determinados recentemente. O Arqueia, que é o reino dos organismos unicelulares, o Bactéria, que reúne os protozoários e as bactérias, e nós temos o reino Eucária, que engloba as plantas, alguns protozoários, as algas e todos os animais. Então é isso, só existem essas teorias sobre a origem da vida? Não, Amanda, não é só isso. Nós temos ainda 3 outras teorias que eu vou explicar de forma resumida. Temos a teoria hidrotermal, que conta que os primeiros micro-organismos surgiram no fundo do mar, próximo às rachaduras e fendas que foram criadas pelo magma que está no centro da Terra. Nós temos ainda a panspermia, que é uma teoria que diz que nós seres vivos surgimos a partir de moléculas e de átomos que foram trazidos por meteoritos e asteroides que caíram na nossa Terra lá atrás, há vários milhões de anos. E a última teoria é a teoria criacionista, que não tem muita base científica, porque não tem como ser comprovada, mas acredita-se que um Deus com grande poder universal e onisciente e onipotente criou todas as formas de vida durante 6 dias. Essa teoria é defendida tanto por cientistas criacionistas quanto por religiões como o cristianismo. Então, o que a gente sabe sobre a breve história da formação da Terra é que ela é dividida em era, período e época, e era tudo apenas Pangeia. E devido ao movimento do magma no interior da crosta terrestre, elas se separaram, formaram os continentes e as placas tectônicas que nós conhecemos hoje em dia. E sobre essas placas tectônicas começaram a formação das primeiras formas de vida que nós ouvimos falar um pouco. Mas aí a gente também vai dar a palavra para a Vitória, que vai continuar o assunto. Além das divisões dos seres vivos em reinos, nós temos a sua classificação nominal, que consiste em uma árvore filogenética. Para nós seres humanos, essa árvore é chamada de árvore genealógica. Nos seres vivos se chama filogenética porque divide os seres em filos, no qual é possível identificar o grau de parentesco que existe entre cada ser vivo.
A área da biologia que estuda essa classificação chama-se taxonomia, e a área que cuida da nomenclatura evolutiva é a sistemática. O criador da taxonomia foi Linneu. Porém, Linneu futuramente dizia que os seres humanos eram imutáveis e que eles não poderiam sofrer evolução nem alteração ao longo do tempo. Porém, como todos nós já sabemos, tanto os seres humanos quanto os animais nos adaptamos ao ambiente em que vivemos e às condições que nos são dadas. As categorias taxonômicas são reino, divisão, filo, gênero, família, ordem e classe. Bom, acredita-se que as primeiras formas de vida complexa surgiram nos oceanos como plantas, algas e alguns crustáceos, peixes e etc. Conforme foram evoluindo, surgiram os répteis e os anfíbios. E alguns desses répteis e desses anfíbios que foram adentrando cada vez mais dentro dos continentes tiveram que se adaptar à vida terrestre e evoluíram, se tornando os que conhecemos hoje como mamíferos. Nós, seres humanos, somos mamíferos e acredita-se que nós viemos do mesmo ancestral em comum que os macacos e que os gorilas e os orangotangos. E hoje a gente encerra mais um programa, mais um episódio. Muito obrigada pelos convidados que deram um pouco dos seus ensinamentos pra gente. E é isso, gente. Até quarta que vem.